Bom dia a todos. Então, dentro da nossa proposta aí, né, para a gente melhorar o andamento aí do conteúdo, estou postando para vocês, gravando para vocês aqui a segunda videoaula sobre tecidos. E hoje, especificamente, nós já tivemos uma videoaula aí sobre o tecido cartilaginoso. Volto a reiterar com vocês, dê uma olhadinha nessa videoaula. Qualquer dúvida, no nosso encontro amanhã, nós vamos ter amanhã, nós vamos então já esclarecer as dúvidas. Tranquilo? Então hoje, o segundo tecido que nós vamos postar aqui é esse importante tecido, né? Que é o tecido adiposo. Tecido adiposo. Tecido adiposo, gente, também é uma variedade de tecido conjuntivo, tá? Ele é um tipo de tecido conjuntivo, com uma função bem especial do nosso corpo. Apesar de muita gente achar que ele só tem essa função, ele tem outras funções muito importantes, que nós vamos nos ater nela aqui, nessas funções um pouquinho mais para frente. Mas o tecido adiposo, como todo tecido, ele é formado por um conjunto de células. Então, como todo tecido, ele é formado por um conjunto de células. No caso do tecido adiposo, essas células são chamadas de adipócitos. Os adipócitos são as células que formam o tecido adiposo. E o adipócito é uma célula especializada no armazenamento de gordura. Os adipócitos são células armazenadoras de gordura. Aí você vai me perguntar, poxa, para que armazenar gordura? Sim, já vimos aí que essa gordura ela vai funcionar como uma importante reserva energética. Nós temos uma reserva de carboidratos que a gente armazena lá no nosso fígado. Já discutimos isso em sala de aula. O glicogênio que a gente armazena no fígado, ele é uma reserva energética. Só que é uma reserva que você armazena numa quantidade mais reduzida. A gente armazena aí o quê? Meio quilo de glicogênio no corpo e olhe lá. Agora, essa gordura que você está armazenando ali nesse tecido adiposo, ela vai funcionar como uma importante reserva energética, até porque, nós já discutimos isso em sala também, a quantidade que a gente armazena é muito maior. Então, nós temos um estoque, um armazenamento de gordura no corpo muito maior do que a sua reserva de carboidrato. Então, é uma importante reserva, é importante ter essa gordura assim armazenada ali no adipócito, como eu disse para vocês, para ela atuar aí como essa reserva energética para a gente, tá? Aí, o que vai acontecer? Caiu o microfone aqui. O que vai acontecer? Essa célula, a quantidade de gordura que ela armazena é uma coisa assim, gente, tão grande, mas tão grande, que essa gordura ela chega a ocupar mais ou menos 90, 95% do volume da célula. Olha que coisa, né? 90, 95% do volume da célula é ocupado por essa gota de gordura. Isso daqui que eu deixei em branco, gente, é o que restou do citoplasma. Aqui o núcleo. Pontinho aqui seria o núcleo. Então, esse aqui é o que restou do citoplasma. 90, 95% do volume da célula é todo ocupado pela gordura. Uma imensa gota de gordura armazenada dentro desse adipócito. E aí? Tecido adiposo formado pelos adipócitos, células que armazenam gordura. Se o estoque de gordura no seu corpo está aumentando, ou seja, fruto de uma alimentação não balanceada, fruto de um excesso de carboidrato na alimentação. Nós já vimos que todo excesso de carboidrato na alimentação vai lá para o fígado, convertido em ácidos graxos. E esses ácidos graxos liberados na corrente sanguínea vão vir parar aqui, ó, no seu tecido adiposo, nos adipócitos, onde vai sendo armazenado na forma de gordura. E o nosso potencial armazenador de gordura ele é muito maior do que o nosso potencial armazenador de carboidrato. Hoje você pode estar armazenando 5 quilos de gordura no seu tecido adiposo. Daqui a 10 anos você pode estar armazenando 40 quilos, 50 quilos de gordura no seu tecido adiposo.
Então, numa alimentação não balanceada, em que está se ingerindo um excesso de carboidrato, um excesso de açúcares, associado ao sedentarismo, claro que o estoque de gordura armazenada no tecido adiposo vai aumentar. E aí você vai começar a ganhar peso. 52% da população brasileira está acima do peso. Desses 52%, gente, algo em torno de 20%, 21% é considerado obeso. E essa tendência vai aumentar. O Brasil está caminhando aí para condições de que 60%, 70% da população vai estar com excesso de peso. Uma coisa é falar, está com sobrepeso, outra coisa é falar, está obesa. 52%, 3% da população está acima do peso. Só desses aí, 21% considerado obeso. Agora, essa tendência aumenta, até pelo padrão alimentar que o brasileiro está copiando, há muito tempo que ele já copia, que é o padrão alimentar, o fast food, o lanche rápido, alimentos mais calóricos, abrindo mão de outros alimentos importantes que estão sendo literalmente trocados em detrimento desses fast food, que é a moda aí do momento, né? A gente chama isso de a americanização da comida em decorrência desse hábito alimentar que muitos brasileiros estão adotando e que não é o melhor hábito, né? E aí o que acontece? Quando você ganha aí 2 quilos, 3 quilos, aquela coisa de férias, né? Que você começa a comer um pouquinho mais, é normal isso. É normal até eu aqui, né? Que sou magrinha aí, eu ganho um pouco de peso nesses períodos. Então, quando você ganha aí 2 quilos, 3 quilos, coisa que pode acontecer nas férias com a gente, o que acontece? O volume do adipócito aumenta. Então, o volume do adipócito aumenta. Então, o adipócito aumenta de tamanho para armazenar uma quantidade maior de gordura. Agora, e quando você está ganhando 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos, o que está acontecendo? O adipócito é uma célula que não sofre mitose. O adipócito não sofre mitose. Mas aqui, gente, no tecido adiposo, existem células-tronco. O tecido adiposo tem células-tronco. Essas células-tronco, elas podem dar origem a novos adipócitos. A gente chama esse processo de adipogênese. Adipogênese. Gênese, origem. Adipo, de adipócitos. Então, novos adipócitos podem ser formados no tecido adiposo. Eu posso te perguntar, a partir de outro adipócito? Não, porque o adipócito não sofre mitose, tá? Agora, no tecido adiposo, como eu disse para vocês, existem células-tronco. Essas células-tronco, elas são capazes, quando estimuladas, né, são capazes de gerar novos adipócitos. Então, se você está ganhando peso, seu estoque de gordura vai aumentando muito, aí não tem jeito. Aí, novos adipócitos serão formados no seu tecido adiposo. Como? Nunca a partir de um adipócito, porque o adipócito não sofre mitose. Então, vai ser a partir dessas células-tronco que vão gerando novos adipócitos. Então, se você ganha um pouquinho de peso, é porque o adipócito aumentou de tamanho. Mas se você está ganhando muito peso, muito mesmo, esses adipócitos aí, essas células-tronco estão sendo estimuladas aí a se diferenciarem em novos adipócitos para começar a armazenar essa quantidade extra de gordura que você tem no seu corpo. Você pegar uma criança, né, a obesidade infantil, nós estamos vendo aí, a obesidade infantil só aumenta, só aumenta. E aí? Você pega uma criança aí de 4, 5 anos de idade já obesa e uma criança na mesma faixa etária, 5 anos aí, que não esteja obesa, o que você vai deduzir? Essa criança obesa, a quantidade de adipócitos que ela tem é maior do que a outra. Ela tem mais adipócitos do que a outra. E ter mais adipócitos na infância contribui para você também se tornar um adulto obeso. E muitas vezes é complicado, né? É fruto dessas alimentações. Não podemos esquecer que existem causas genéticas para a obesidade que nós vamos discutir aqui nessa nossa videoaula. Agora, na maioria das vezes,
é alimentação / sedentarismo. De cada 4 brasileiros, gente, 3 são sedentários. Então isso significa que 75% da população brasileira é sedentária. Junto o sedentarismo com essa alimentação equivocada, vai ganhar peso, inevitável. Então ganhou um pouquinho de peso, é porque ele aumenta de tamanho. Se está ganhando muito peso, pode formar novos adipócitos, sim. Só que a partir de células tronco. Células tronco lá no tecido adiposo podem dar origem a novos adipócitos. A gente chama isso de adipogênese. Como explicar uma mulher que faz uma lipoaspiração, tira a gordura do abdômen, ótimo, maravilha, fica bonito, mas muitas vezes não toma os cuidados devidos. Aí o que pode acontecer? Ganha de novo. Ganha de novo aquela gordura localizada ali. Aí você vai perguntar, mas como se tirou os adipócitos? Sim, porque pode formar novos adipócitos ali a partir dessas células tronco. Porque se tirasse o adipócito, ele não sofre mitose. Tirou, que beleza, véio. Não vou ter mais. Agora, tem essa tal da célula tronco lá que pode formar novos adipócitos nessa circunstância e voltar ali aquela gordura localizada ali toda de novo naquela região. 2, 3 anos depois, vai fazer uma nova lipoaspiração ali. Tranquilo? Bom, tecido adiposo, ele apresenta algumas funções importantes no nosso corpo. Só mais uma ressalva, viu, gente? Eu já vi essa pergunta em prova, inclusive quando eu fiz vestibular perguntaram isso. Nós discutimos aí na aula de tecido ósseo que lá dentro do osso, no meio do osso ali, né, tem um canal, né? E esse canal é todo ocupado por quem? Pela medula óssea, né? Só que é chamada medula óssea amarela. Então aqui, dentro do osso longo, nós já vimos isso em sala, mas vamos recapitular aqui, ó. Dentro do osso longo, essa parte do osso é a diáfise, né? Nós já vimos, é a diáfise. E aqui está as epífises. Aqui na epífise é que está a medula vermelha. E aqui está a medula amarela. Tem um canal aqui dentro do osso que é ocupado pela medula amarela, popularmente chamado de tutano do osso. Eu já vi isso uma vez numa prova, caiu na minha prova, e eu vi uma questão muito legal sobre o assunto, em que eles colocaram na questão, né, olha como é que tem gente que consegue fazer uma questão muito boa, sobre o hábito de algumas localidades no Brasil que tem de comer o chamado caldo de mocotó. Esse caldo de mocotó, você pega a pata do boi, né, contendo o tutano. Então o que eles costumam fazer? Corta o osso assim, ó, e vai fazendo vários cortes, mais ou menos dessa espessura. Então você compra aquilo, que é a pata do boi, coloca aquilo numa água lá com tempero, vai ferventando aquilo horas e horas e horas e horas e horas, até formar o caldo, que é o que a gente chama de caldo de mocotó, uma consistência mais firme. Aí eles perguntaram que o caldo de mocotó deram as pistas lá, muito usado na alimentação, que se usava o tutano do osso para fazer esse caldo de mocotó, que era feito com a pata do boi, o tutano que estava lá dentro, que dava essa consistência para o caldo, né? Aí, olha a pergunta da prova. Aí eles perguntaram, na prova, era uma questão de múltipla escolha, o nome de uma importante célula encontrada no tutano. E aí eles colocaram lá o nome de várias células. E numa das respostas apareceu esta célula, o adipócito. Então lá tem adipócito. Aqui no tutano tem adipócitos aqui, ó, armazenando gordura, armazenando lipídio aqui, ó, dentro do osso. E na minha prova também perguntaram, colocaram um desenho lá de um osso com a musculatura presa nele, e aí colocaram assim, né, uma setinha escrito tutano, e na minha prova, né, da UFMG, perguntaram, cite o nome de uma célula encontrada no tutano do osso. Olha, sabe por que eu acertei? Eu não fazia a menor ideia de que célula que era essa. Menor ideia. Mas eu já comi caldo de mocotó e até gosto. E eu lembro, né, que toda vez que eu comia caldo de mocotó, eu me lembrava, caldo de mocotó é uma comida bem gordurada, né, tem um pouco de gordura. Eu lembro das pessoas falando isso. Ele é muito calórico, né, meio gorduroso, não é bom para quem tem colesterol alto, aquelas coisas todas. Eu falei, gente, então vamos pensar.
né? Em branco, talvez eu não fosse largar. Eu ia escrever o nome de uma célula lá, próxima de alguma coisa. Falei, será que é adipócito? Eu escuto o pessoal direto falar que o caldo mocotó tem gordura, aquela coisa toda. Fui e coloquei adipócito. Escrevi lá, adipócito. Pronto. Pouco de convicção, um pouco não, mas coloquei. É aquilo que a gente fala. Até para chutar, você tem que chutar com um pouquinho de coerência, né? E na época, os pré-vestibulares costumavam a pegar a prova depois, resolvia a prova, não tinha internet, não tinha nada, né, gente? Então eles afixavam a prova na porta do cursinho. E a gente ficava esperando isso, né? E aí eu fui. Quando eu cheguei lá, estava lá a prova, fui direto nessa questão, que era uma questão de tecidos, eu tinha estudado pouco tecido, eu falei, não, tem que essa questão me salvou. De repente estava lá, dito e feito, cite o nome de uma importante célula encontrada no tutano, de todo tamanho lá, adipócito. Falei, puxa, acertei a questão. Né? Mas acertei por quê? Pela prática, pela convivência, por ter consumido um alimento que muita gente falava que era um alimento gorduroso. Eu falei, bom, se é gorduroso o tutano, então deve ter adipócito. Então a noção é importante para isso. Tranquilo? Bom, quais são as funções desempenhadas pelo tecido adiposo? Né? Já vimos que ele atua como uma importante reserva energética. Tecido adiposo atua como isolante térmico. Temos uma camada de tecido adiposo por baixo da pele. Essa camada de tecido adiposo que a gente tem por baixo da pele forma a nossa tela subcutânea. Cutis pele, sub abaixo. A tela subcutânea é a camada de tecido adiposo que você tem por baixo da pele. Está atuando ali como uma reserva energética, tá? Mas também está atuando como uma camada isolante, controlando as trocas de calor com o meio. Se você pegar animais que vivem em climas mais frios, um urso polar, né, a camada de tecido adiposo debaixo da pele dele é bastante espessa. Já falei em sala de aula que uma baleia tem uma camada de tecido adiposo, de gordura por baixo da pele, que pode chegar a 70 centímetros de espessura. 2 réguas de 30 centímetros é a quantidade de tecido de gordura que uma baleia tem por baixo da pele. Passa boa parte da sua vida em águas frias, então controlando as trocas de calor com o meio. Uma outra função do tecido adiposo é a proteção contra choques mecânicos. Proteção contra choques mecânicos, impactos. Às vezes, você recebe um impacto aqui no seu abdômen e começa até a pensar: por que normalmente a gente acumula menos gordura na região torácica e mais gordura na região abdominal? Por quê? Porque aqui tem órgãos aqui dentro da sua caixa torácica. Mas os órgãos que estão aqui têm uma proteção óssea. Então existe uma proteção óssea aqui que está protegendo o coração e os pulmões que estão aqui dentro. Agora aqui no abdômen não existe essa proteção óssea. E tem importantes órgãos aí, fígado, baço, os rins, o intestino, o estômago. Então o que acontece? Por isso que a gente acumula mais gordura aqui no abdômen. A gordura que se acumula no abdômen, ela está ali com essa função de é uma reserva energética, tudo, mas ela amortece impacto, né? Você recebe um impacto nessa região aqui, ó, ela amortece um pouco esse impacto, que é a proteção contra choques mecânicos. Seria incoerente eu ter mais gordura aqui em cima e menos aqui embaixo. Esse aqui já tem a proteção óssea. Tranquilo? E a função que vai me interessar aqui hoje, para a gente ir mais a fundo, é a função que, gente? Hormonal. O tecido adiposo ele tem uma função hormonal. O tecido adiposo produz hormônios, importantes hormônios, tá? Por exemplo, tecido adiposo, gente, ele produz estrógeno. No tecido adiposo ocorre produção de estrógeno. E aí, interessante, né? Produção de estrógeno. Estrógeno, gente, é um hormônio feminino. O estrógeno é produzido nos ovários. Os ovários que são responsáveis pela produção de estrógeno. Uma mulher, por exemplo, quando ela entra na menopausa, ela praticamente reduz drasticamente a produção de estrógeno. Isso provoca uma série de alterações
no corpo da mulher, alterações comportamentais, quando ela entra na menopausa. O estrógeno, por exemplo, é um hormônio rejuvenescedor, que melhora a aparência da pele. Na aula de sistema reprodutor nós vamos discutir isso melhor com vocês. Aí a mulher entra na menopausa, passa a produzir menos estrógeno, né? Entra num processo vamos dizer assim, desse envelhecimento mais rápido, por causa dessa aparência da pele. O estrógeno, gente, o comportamento sexual da mulher, N coisas estão associadas com esse estrógeno, que nós vamos ver depois. E o tecido adiposo produz estrógeno. A ciência sempre sabia, suspeitava de alguma coisa nessa produção de estrógeno. Por quê? A ciência sempre soube que mulheres mais obesas sentem menos os transtornos da menopausa do que mulheres mais magras. A ciência sabia disso, que a maioria, também não é uma regra, tá, gente? Mas a maioria das mulheres mais obesas, quando entravam na menopausa, sentia menos o transtorno dessa passagem aí para essa nova fase da vida dela, que mulheres mais magras. Aí foram descobrir. Por quê, gente? Por causa do estrógeno. O tecido adiposo tem estrógeno. Então, se a mulher é obesa, o tecido adiposo dela vai produzir mais estrógeno. Então, nessa transição aí da menopausa, ela sente menos os efeitos da menopausa. Ela vai sentir menos que uma mulher mais magra, que tem menos tecido adiposo, possivelmente vai produzir menos estrógeno. Tá? E o estrógeno, gente, é um hormônio que aumenta a chance de câncer de mama, viu? Depois nós vamos discutir também por quê, mas o estrógeno aumenta o risco de câncer de mama. Tanto é que mulheres que têm históricos de câncer de mama na família, 3 casos de câncer de mama numa mesma família, já é suficiente para falar que nessa família o câncer de mama tem um fundo hereditário. Eu conheço uma pessoa que tem histórico na família, casada, ela toma anticoncepcional para não engravidar, mas ela toma anticoncepcional só com progesterona. Depois nós vamos falar disso também, não tem estrógeno, porque o estrógeno aumenta o risco de câncer de mama. Então dá para entender por que a obesidade pode aumentar um risco aí, por exemplo, de câncer de mama? Por quê? Porque está produzindo estrógeno. Você vai produzir, a mulher mais obesa vai produzir mais estrógeno, aumentando esse risco de câncer de mama nela, mesmo que não tenha fatores hereditários nessa família. E depois nós vamos discutir por que o estrógeno aumenta esse risco de câncer de mama, tá? E para fechar, um importante hormônio produzido pelo tecido adiposo é esse hormônio aqui, ó. Um hormônio chamado de leptina. A leptina é um hormônio produzido pelo tecido adiposo e é o hormônio da saciedade. Descoberta mais recente aí da ciência, né? O hormônio da saciedade, né? Que chega aquele momento que você vai comendo alguma comida, tá gostosa, tá boa, chega um momento que você chega e fala, não, chega, tô satisfeito por isso. A gente chama de saciedade. Quem controla a nossa vontade de comer, o nosso centro da fome, o centro do apetite, está lá no sistema nervoso central. É o hipotálamo. O hipotálamo é um constituinte do sistema nervoso central que controla a nossa vontade de comer. A gente chama ele de centro da fome, centro do apetite, está lá no hipotálamo. Aí o que vai acontecer? Quando você começa a comer, colocou um alimento na boca, o tecido adiposo começa a liberar a leptina. Essa leptina é liberada na corrente sanguínea. E a leptina vai atuar onde, gente? Lá no sistema nervoso central. Ela vai atuar lá no hipotálamo. Lá no hipotálamo, vamos encontrar receptores para essa leptina. A leptina vai ser liberada na corrente sanguínea e vai atuar lá no hipotálamo. Lá no hipotálamo, ela se liga a esses receptores. Então, à medida que você vai comendo, 5 minutos ali almoçando, você vai aumentando a liberação de leptina. Mais leptina vai se ligando a esses receptores lá no hipotálamo, até que vem a sensação de saciedade. Chega, não quero comer mais. Só que tem um detalhe. A leptina, mesmo sendo produzida lá pelo tecido adiposo, pelo adipócito, que armazena gordura, é um hormônio de natureza proteica. É um hormônio de natureza proteica. Então, onde está a informação para formar a leptina? No DNA.
Então, lá no adipócito, onde a leptina é produzida, apesar do adipócito armazenar gordura, a leptina é um hormônio de natureza proteica. Lá no adipócito, a informação para formar a leptina está lá no DNA da célula. E se houver uma mutação nesse DNA? Uma falha nesse DNA? O que significa? Tem pessoas que produzem pouca leptina. Muitas vezes nem produz leptina. Porque tem uma falha lá no adipócito, uma falha no DNA, em que ela não está produzindo leptina. Então são pessoas que só vão se saciar com uma quantidade maior de alimento. Então nós temos aí uma possível explicação genética para a obesidade. Há uma falha genética lá no adipócito, no DNA dele, que faz com que o adipócito não produza mais leptina. Se não tem leptina, gente, para ter a sensação de saciedade, não vai atuar lá no hipotálamo. O cara só vai então se saciar com a quantidade maior de alimento. Muitas vezes o cara produz leptina. Mas o problema pode estar aqui. Ó. Sabe por quê? Porque esses receptores, eles também são de natureza proteica. Esses receptores também são proteínas, presentes nas células do hipotálamo. Então o que significa? Lá no hipotálamo, a informação para formar esses receptores, ela também está no DNA. E se houver uma falha no DNA? E o cara não tiver receptores? Ele vai até estar produzindo leptina. Mas se não tem receptores para a leptina se ligar a eles, bate na mesma tecla. Ele também só vai conseguir se saciar com uma quantidade maior de alimento. Então, uma outra possível causa genética para a obesidade. Ou a falha genética está na produção da leptina, defeito lá no DNA que o cara não produz leptina, ou ele produz leptina. Aí a falha não vai estar no tecido adiposo. Mas ele não tem receptores. Aí a falha está aqui no hipotálamo. Ele tem uma falha genética aqui no DNA aqui das células e esse cara não tem receptores para leptina. E aí não adianta ter leptina sem receptor. Então, nas duas situações, ele só consegue se saciar com uma quantidade maior de alimento. Não sei se alguém me falou recentemente que se já tem laboratórios fazendo exame de leptina, não sei te informar nesse sentido. Mas você já imaginou se no futuro aí consegue-se produzir essa leptina sintética? Nem sei se já produz. E as pessoas fizerem uso dessa leptina antes de uma refeição como meio de controlar ali a saciedade, vai ser bom, né? Uma coisa bem controlada, direitinho, supervisão médica, né? Vai ser muito importante. Agora, não vai adiantar nada se ele não tiver receptor. Se não tiver receptor, não vai adiantar ter leptina. Concorda comigo? Então, geneticamente falando, aí, é preferível não ter leptina do que receptor. Porque pelo menos se tivesse uma leptina sintética, eu tenho pelo menos receptor para ela ligar e dar a sensação de saciedade. Concorda comigo? Tá bom. Um grande abraço para vocês. Até o nosso próximo encontro.